Deus continue nos abençoando. O título da nossa mensagem desta manhã, eu coloquei o dia em que Jesus orou pela primeira igreja batista da freguesia. Nós vamos estar fazendo a leitura no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20, lembrando que os nossos juniores estão aqui no culto, estarão pela manhã, à noite terão o culto deles, e que eles possam prestar atenção. Eles vão anotar o título, o texto e depois as divisões aí do sermão, atentos à mensagem desta manhã. O título já vou dar a cola. O dia em que Jesus orou pela PIB da freguesia. João 17, de 20 a 25. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, para que me amaste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me amas, que tu me enviaste. 26. Eu revelei teu nome a eles. Continua a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Amém? Que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. Irmãos, é tão bom saber que tem alguém orando por nós, não é? Não sei quanto aos irmãos, mas saber que alguém está orando, está intercedendo, isso conforta tanto o nosso coração. Lá em casa eu tento cumprir o papel de ser o sacerdote lá do meu lar. Digo isso porque vou individualmente ao quarto dos meus 2 filhos todos os dias, à noite, orar com eles, fazer a devocional do final do dia com eles. Quando volto para o meu quarto, sou eu que faço a oração com a minha esposa, pela nossa família. Eu oro à noite, ela ora pela manhã. Procuro fazer esse papel de ser o sacerdote da família, orando pelo meu lar, pelos meus filhos. Mas há dias que eu me sinto esgotado, cansado, às vezes tanta coisa no coração, às vezes triste. E a Paula vai perceber que eu não faço a oração última. Oro pelos filhos e chego no quarto e digo assim, ora por mim. E é tão bom ficar ali, ouvindo as palavras, tem alguém orando, a gente vai recebendo, bebendo aquelas palavras, com a certeza da intercessão e de que o nosso Deus está ouvindo aquela oração. Como é bom entender que alguém ora por nós. Irmãos, ore pela minha vida, ore pela vida da minha família, pelos meus filhos, porque há momentos que nós encontramos força para seguir em frente, porque sabemos que tem alguém orando por nós.
uma das primeiras coisas que instituímos aqui, creio até que já havia, mas foi esse momento de oração, dando oportunidade para que todos possam vir à frente, trazendo aqui as suas necessidades. Às vezes chegamos aqui com o coração aflito, né? E sempre tem aqui um irmão, um pastor, um irmão designado para fazer essa oração. Isso é a importância da oração. A gente se sente bem, não é verdade? Quando a gente sabe que tem um irmão intercedendo, quando tem alguém orando efetivamente por nossas vidas. E se isso é bom, se saber de tudo isso é bom, imagina saber que o Senhor intercede por nós. Imagina saber que o Senhor Jesus está intercedendo por nós, que o Espírito Santo intercede por nós. Eu sempre digo isso, mas esse capítulo 17, ele é um dos mais belos. Eu sempre digo que eu troco todo dia, né? Esse hoje é o mais belo. Não é que nem pode ser que eu diga outro, mas esse aqui, se não é o mais belo, é um dos mais comoventes, efetivamente, da Bíblia. Porque nesse capítulo 17, Jesus ele vai orar. Irmãos, e que oração? Não vou ler tudo, mas vou ler alguns textos. Do verso 1 ao verso 5, Jesus ora por ele. Preste atenção. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviaste. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. É uma oração por ele, uma oração comovente pela despedida, a consciência de um dever cumprido. Ele obedeceu ao Pai, veio, cumpriu a sua missão. Completa então a tua obra. E agora se despede. Depois desse capítulo, teríamos ali a morte dele na cruz por todos nós. Do verso 6 ao verso 19, ele ora então pelos discípulos. Não vou ler tudo, vou ler até o verso 9, mas diz assim, verso 6. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. A minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. E ele continua orando. No verso 17, ele diz assim aos discípulos: consagra-os na verdade que é a tua palavra. É a oração que ele faz pelos discípulos, é a divisa do nosso mês de aniversário. Uma oração de consagração, e aqueles homens pelos quais Jesus orou foram consagrados na palavra. Escreveram as cartas, cumpriram a missão também que fora dada a eles. Ou seja, a oração de Jesus foi respondida, porque ele orou ali pelos discípulos. No verso 19, ele vai dizer:
e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. E assim se cumpriu. Então, Jesus orou por ele, orou pelos discípulos dele, e a partir do verso 20, ele ora por aqueles que haveriam de crer. Ou seja, ele orou por nós. Nós estamos aqui porque a oração de Jesus tem se cumprido em nossas vidas. No verso 20 ele diz assim: não te peço apenas por esses discípulos, pelos que ele acabou de orar até o verso 19, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ele havia preparado então aquela primeira geração, mas esse evangelho teria que chegar aos confins da terra, se espalhar por todo o mundo. E o evangelho de Cristo chegou até nós. A oração de Jesus funcionou para os discípulos, eles foram consagrados na palavra, santificaram as vidas na verdade, como nós vimos na oração. E a oração tem sido respondida até hoje. Mas ela não pode parar aqui. Porque através de nós, a oração de Jesus continuará a ser respondida por aqueles que haverão de crer, através também das nossas vidas. Nós estamos completando então neste mês 51 anos. Irmãos, que a igreja possa se santificar na verdade, para que essa oração continue após nós. E para isso, eu quero considerar algumas coisas dessa oração de Jesus que eu busco, entendo que seja fundamental para que a oração dele continue sendo respondida através da primeira igreja batista da freguesia. Primeira coisa, Jesus orou para que tivéssemos unidade. O verso 21 diz: a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É o primeiro pedido de Jesus por nós. Ele pediu para que tivéssemos unidade. O Pai e o Filho eram unidos. E pediu para que nós seguíssemos isso como modelo enquanto igreja. O que eu olho para esse texto e vejo é que a igreja precisa ter o mesmo caráter da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós olhamos o Velho Testamento, nós vemos a história do povo de Israel. Nós percebemos que toda vez que o povo foi unido, ele foi vitorioso. Quantas vitórias, quantos milagres que nós gostamos de repetir, quantas passagens bíblicas que enchem o nosso coração de alegria. Eles eram odiados pelas nações, mas todas as vezes que estiveram unidos, eles prevaleciam contra os inimigos que odiavam, contra os inimigos do povo de Deus. Mas depois da morte de Salomão, a nação se desuniu, a nação se dividiu em duas, e por essa divisão, começou a fracassar. Nós sabemos que o Reino do Norte acabou, o Reino do Sul foi para a Babilônia, depois voltou, mas a verdade é que está voltando até hoje, para uma terra que Deus prometeu desde o Gênesis. E quando o povo se afasta, quando o povo perde a unidade, a vitória não vem, a vitória não chega, irmãos. E como há igrejas como Israel, como há igreja que, por falta de união, por falta de unidade,
nunca toma posse daquilo que Deus lhe prometeu, daquilo que Deus conquistou com a vida dele para a igreja. Quantas são as igrejas que, por falta de unidade, estão sempre se dividindo e perdendo pessoas e nunca conquista a terra, a comunidade, a relevância no seu bairro. Simplesmente por falta de união. Irmãos, honestamente, glória a Deus pelos nossos 51 anos neste bairro. Mas para um pouquinho e pensa. 51 anos não são 51 dias. Para e pensa. Tivemos muitas bênçãos. Muitas igrejas foram, inclusive, organizadas por essa igreja. Amém. Mas, honestamente, eu acho pouco. De verdade. Era para termos mais terras, mais patrimônios. Era para sermos mais relevantes, como a irmã gosta de dizer, não aquela igreja ali do lado do Mundial. Era para o Mundial ser ao lado da igreja. Não era? São 51 anos aqui. Pregando o Evangelho, testemunhando do Evangelho. Irmãos, nós os batistas, fomos os primeiros evangélicos de Jacarepaguá. A primeira igreja batista de Jacarepaguá, não sei quantos sabem, é a primeira igreja evangélica de Jacarepaguá. Se eu não me engano, são 101 anos. Mas por divisões, as igrejas vão se perdendo, vão enfraquecendo, e é sempre por falta de unidade. É sempre por cada um pensar em si, agir em causa própria, que as igrejas se enfraquecem. Eu fui participar de uma reunião na IERC sobre o Pacto da Paz, e foi curioso, o diácono Rendo estava comigo, eu cheguei em casa, eu falei com a Paula, eu cheguei atrasado e acho que eu atrapalhei a reunião. Eu falei, eu parecia até uma celebridade, porque eu cheguei e vi um monte de gente falar comigo, tirar foto comigo. Não era nada disso não, irmãos. Sabe quem eram? Alunos meus, alunos da Paula, quando nós éramos professores de adolescentes, de crianças, lá na segunda igreja batista da freguesia. Gente que saiu da igreja porque a igreja se dividiu, porque havia brigas. Glória a Deus, estão servindo ao Senhor. Mas eu tenho certeza, e eu não lembrava de tantos, meninos que têm família, são casados. Eu não lembrava de todos, e certamente muitos não estão ali. Muitos não estão em igreja, porque uma igreja que fica desunida, ela perde. As nossas igrejas, e aí eu digo, perderam muitos membros para muitas igrejas por falta de uma coisa, unidade. Como pode isso se Jesus orou para que tivéssemos unidade? Será que a oração de um justo não pode muito em seus efeitos? É que nós precisamos acatar, consagrar as nossas vidas na verdade, santificar as nossas vidas na verdade. Irmãos, estou aqui há 1 ano e meio contando o interinato do ano passado. E de verdade, irmãos, é impressionante como às vezes, e nós temos caminhado bem, mas como às vezes eu tenho que implorar alguns ministérios para que se unam à visão pastoral da igreja. Não é hábito. As pessoas acham que estão aqui, podem fazer carreira solo. Acha que tudo funciona do jeito que ela quer que funcione. Quer fazer o que bem entende, sem dar satisfação a ninguém. E isso vai fragmentando a igreja do Senhor. Mateus 12, 25 diz assim, ó. Jesus conhecia os pensamentos dele e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou uma família
dividida contra si mesmo se desintegrará. Ou seja, tudo que se divide, se esfacela, se desintegra, diz a palavra do Senhor, vira alvo fácil do inimigo. Seja uma igreja, seja uma cidade, seja uma família. Quer salvar a sua família, você que está aqui? Seja unido como família. Quer salvar o seu casamento? Seja unido com o seu cônjuge, converse, dialogue, alinhe os pontos. Tem uma ilustração bonita, eu acho interessante, que tem 2 burrinhos, não sei quem já viu isso, 2 burrinhos, eles estão amarrados por uma corda. Aí tem um monte de capim desse lado e um monte de capim desse lado, né? Aí, um burrinho quer comer o capim desse lado e outro burrinho quer comer o capim desse lado. Só que tem uma corda no meio. Eles ficam ali forçando, cada um para um lado, e ninguém come o capim. Até que chega o momento da ilustração que eles se entendem, se unem e vão lá do lado, e os 2 comem o capim que está desse lado. Depois eles caminham para o outro lado e comem o capim que está do outro lado. Simples assim. Né? Mas a gente tem dificuldade de entender isso. Seja na igreja, seja na família, seja em qualquer grupo. E por querer comer o capim sozinho, a gente vai ficando fraco. A gente vai se esfacelando. Nós vamos perdendo. Entenda uma coisa, personalismo e ego exagerado matam qualquer relação. Personalismo e ego destroem uma família, destroem uma igreja. Uma das lições que a igreja precisa entender é que não pode haver divisões de propósito dentro dela, de forma alguma. Porque todos nós devemos sempre trabalhar para o mesmo bem comum. Comer o capinzinho ali, todo mundo junto. Quando acabar aquele capinzinho, nós vamos lá e comemos o outro. E assim nós vamos nos alimentando, crescendo. Olhem para esse texto e veja se esse não é o desejo de Jesus. Essa é a oração dele, irmãos. Pai e filho não tinham cabeças diferentes, cada um para um lado. Não. E muita gente pensa isso. Muita gente acha que o Deus lá do Antigo Testamento era o carrasco, né? E o filho que era misericordioso. Irmãos, um irmão reclamou comigo uma vez, bem intencionado, né? Ele falou que eu só prego no Novo Testamento, eu deveria pregar mais no Antigo Testamento. Mostrar que Deus pesa a mão. Né? Deus castiga, irmão. Me disse até a passagem que eu deveria pregar. Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o desejo e o propósito dele é salvar. Quando ele exorta, é para salvar, é para santificar, é para curar. Ele é soberano. Ele sabe a maneira como ele precisa falar à igreja. E o desejo de Deus é que a igreja seja unida. Entenda, unidade não é uniformidade. Nós não somos iguais. Unidade é conformidade de propósito. Esse é o primeiro pedido, mas há um segundo. Jesus orou para que a nossa comunhão expressasse a sua glória. O verso 22 diz assim: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Curioso que nós somos acostumados a ouvir que Deus não divide a glória dele com ninguém. E é verdade. Não há outro Deus. Ele é o único Deus. O único digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Porém, o texto diz que Cristo deu a glória dele à igreja, ou seja, ele deu à igreja a missão de glorificar a ele neste mundo. Se o mundo
O mundo precisa ver a glória de Deus, e ele vai ver a glória de Deus através de quem? Através da igreja. Esse é o significado deste verso. O Filho glorificou o Pai. A igreja glorifica o Filho, com a glória que é do Filho. Esse é o nosso testemunho neste mundo, saber que a glória foi dada à igreja, causa o que no seu coração? De verdade. Eu fico atemorizado. Deve nos causar temor. Sabe por quê? Porque ensina que igreja é algo muito sério. E eu não posso banalizar isso com a minha vida, com um comportamento que não glorifique a Deus. Eu não posso estar um dia dentro da igreja, outro dia fora da igreja. Não, eu não posso. Eu não posso estar na igreja e cometer deliberadamente os mesmos erros. Eu preciso entender a cada culto, a cada semana, que eu preciso consertar a minha vida, e eu posso fazer isso com submissão aos ensinos do Evangelho. Tem gente que está na igreja, mas tem um comportamento inadequado e até mesmo escandaloso. Vemos isso nas redes sociais. Como pode isso? Irmãos, Deus deu a glória dele a essas pessoas. Deus deu a glória dele a nós. O que temos feito com a glória do Senhor? Com o nosso comportamento, com o nosso linguajar? Eu pergunto, suas atitudes manifestam, glorificam a Deus? Suas decisões glorificam a Deus? Essa é a reflexão que precisamos fazer, o que nós, enquanto igreja, estamos fazendo com a glória de Deus neste mundo. O que nós temos feito com as rivalidades. Entenda uma coisa, tem gente que está com o nome lá na membresia, mas a minha pergunta é, você glorifica a Deus? Você honra o Senhor? Eu preciso pensar sobre isso. Muita gente com discurso diz que sim, né? E como nós vimos relatórios de si mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo. Uma pessoa me procurou uma vez, se não foi aqui, e disse que era uma pessoa de oração. E disse assim, meus joelhos estão calejados de tanto orar. Eu pensei, camelo tem joelho calejado e não ora. A questão é se a minha vida transmite oração. De fato. Porque a gente percebe isso. Quando, meus irmãos, Moisés desceu do monte, o que diz a Bíblia? O semblante dele resplandecia, brilhava. Lembram de Estevão sendo apedrejado? Diz que o semblante dele era semelhante ao de um anjo. É visível. Quem consagra a vida, quem tem vida de oração, não é o meu discurso. A pergunta é, o seu semblante brilha? Você transmite a glória do Senhor? Quando você chega no ambiente, o ambiente melhora porque a glória de Deus está ali ou piora com a sua presença. Não é verdade? Tem gente que é difícil, chega no ambiente, o ambiente fica pesado, é mal-humorado, parece misericórdia, parece que não tomou café. Parece que chupou um limão e foi trabalhar, foi para a igreja. Só pode. A presença de um cristão no ambiente, ela precisa modificar positivamente aquele ambiente. Porque é muito sério. O texto diz que Deus deu a glória dele à igreja. Não é para que a igreja se envaidecesse com isso. Muita gente entende esse texto e quer roubar a glória do Senhor. Isso não se faz. Ele não deu a um homem.
mas a igreja, para que a igreja possa glorificar o nome do Senhor. Amém? Tinha ainda mais a falar, mas eu quero ir para o terceiro ponto, que diz assim: Jesus orou para que testemunhássemos dele neste mundo. O verso 23 diz: eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem uma unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que me amas, e que os amas tanto quanto me amas. Como o mundo vai saber que Deus enviou Jesus? Como o mundo vai saber do amor do Pai pelo Filho? É através da igreja. O que é a igreja? A igreja é esta comunidade sobrenatural de pessoas diferentes que se unem e se reúnem para um propósito comum, para proclamar a mensagem do Evangelho da cruz e para glorificar o nome dele, Jesus, neste mundo. Irmãos, isso é tão sério que é possível você participar de um culto hoje e não ouvir o nome de Jesus. Exaltar tudo de uma igreja. A música, a estrutura, tudo. Uma mensagem positiva, de autoajuda. Não é essa a missão, a função da igreja. A igreja precisa, neste mundo, testemunhar de Jesus Cristo. É interessante. Eu vou ler 3 textos e quero que vocês observem uma coisa. 1 Coríntios 11, 1, diz assim: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Preste atenção. Efésios 5, 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. 1 Tessalonicenses 1, 6. Diz assim: assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. O que você observa em comum nesses textos? Teriam outros. É a palavra imitador. A ideia no grego é tomar o mesmo jeito, a mesma cor. É o fenômeno do camaleão, que aqui funciona positivamente. Ou seja, nós devemos ter a mesma cor, a mesma imagem, o mesmo comportamento, o mesmo jeito. Nós devemos, neste mundo, sermos imitadores de Cristo. Não há outro referencial que não seja Jesus Cristo, para que possamos seguir. Nós temos estudado isso em João. Por que escolhi este livro? Porque ele aponta para Cristo, para que nós saibamos que ele habitou neste mundo cheio de graça, cheio de verdade, a fim de que todos possam crer em Cristo e serem salvos a partir da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, pessoas convertidas a Cristo e não a igrejas. Mas é a Cristo que eu e você devemos imitar. E a minha pergunta é: a marca que nós temos deixado nesta comunidade é relevante? Nós imitamos a Cristo? Irmãos, se a Cisne Branco fechar, se o McDonald's fechar, todo mundo vai virar notícia, todo mundo vai saber. Eu implico com o Mundial. Se o Mundial fechar, vai fazer uma falta danada aqui nesse bairro. Mas se a igreja fechar, alguém vai perceber? Será? Será que o bairro vai perceber? Será que os vizinhos sentirão falta? Será que vão lamentar ou comemorar?
nós precisamos ser mais relevantes no mundo à nossa volta. Não imitando o mundo, mas imitando a Cristo neste mundo. Esta é a oração de Jesus pela igreja. Eu quero concluir a minha palavra. Jesus termina assim a sua oração no verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me deste antes mesmo do princípio do mundo. O desejo do Senhor é que nós estejamos com o Senhor, ao lado dele. E dessa maneira, nós poderemos ver verdadeiramente a glória de Deus. Então, eles verão toda a glória que me deste, diz o texto. Como podemos ver a glória de Deus hoje? Veremos se estivermos no mesmo lugar onde Ele está, ou seja, no centro da vontade de Deus, em obediência ao Senhor, consagrando as nossas vidas na verdade que é a palavra do Senhor, onde Ele está unido com o Pai, ao lado do Pai, sendo amado pelo Pai. E esta é a oração que o nosso Senhor fez pela sua igreja. Essa é a oração que o Senhor fez pela primeira igreja batista da freguesia. Como eu disse, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que a oração de unidade, de comunhão, de glorificar a Ele neste mundo, se cumpra na vida da primeira igreja batista da freguesia. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Pai, nós te louvamos, Pai. E nós queremos dizer amém. Nós queremos concordar. Concordar, Pai, com a tua oração. Que se cumpra em nós, ó Deus, todo o propósito de unidade. Que possamos estar sempre, Pai, conversando e buscando o mesmo propósito, a mesma visão, Pai, que Tu tem dado a esta igreja. A visão de expansão, a visão de oração, a visão de ser cada vez mais relevante, Pai. Que a expansão seja para que o nosso bairro participe da vida da igreja, Pai. E possa aprender através do testemunho dessa igreja. Ó Pai, eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor Deus. E eu quero colocar a minha vida, a minha família, quero colocar toda a igreja em Tuas mãos. Os pastores, os diáconos, cada ministério, cada departamento dessa igreja, Pai, para que todos possam fazer parte dessa oração. Toca no coração, Pai, daqueles que ainda não estão entendendo, Pai. Toca no coração, Pai, daqueles que têm se distanciado, Senhor Deus. Não. Nós queremos contar com todos, Senhor Deus. E nós cremos no Teu poder, Pai. Nós cremos que a Tua oração pode ser respondida assim na vida da nossa igreja, Pai. Resgata, Pai. Ensina aquilo que nós precisamos para que o Teu nome seja glorificado aqui. Que a Tua bênção, Pai, esteja sobre nós. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai. No nome de Jesus. Amém.